Olá, sou o professor João Ronaldo Soares e estou dando início ao nosso podcast Relações Humanas no Trabalho. O objetivo desse trabalho é fazer uma revisão do conteúdo para a prova de meus alunos. Então, para dar início a esse podcast, vamos definir o que seja, então, análise transacional, que é o suporte teórico de nosso trabalho no curso de Relações Humanas. Análise transacional é uma escola de psicologia, teoria sobre personalidade, baseada em uma linguagem simples que vai enfocar os processos de comunicação, interação entre as pessoas e o bem-estar pessoal. Em síntese, AT é um processo pessoal intransferível de redecisão e reaprendizado. Durante a infância, a criança é torpedeada de informações verbais e não verbais a respeito de si mesma, dos outros e da própria vida. A mente infantil, em formação, ao receber tais mensagens, aceita-as como verdade. Em função delas, aprende e decide coisas, geralmente erradas, sobretudo, que vai estabelecer seu script de vida para toda a sua existência. A AT é realística por confrontar as pessoas com o fato de serem responsáveis pelo que acontecer no futuro, a despeito do que tenha ocorrido no passado. E mais ainda, por capacitar as pessoas a se automodificarem, autocorrigirem e descobrir a realidade da liberdade de escolha. Então, a análise transacional, né, ela teve origem com um psiquiatra canadense chamado Eric Berne, que criou a análise transacional por volta de 1957. Ao fazê-lo, pretendeu criar uma psicoterapia popular em substituição aos processos psicanalíticos convencionais, em geral caros, demorados e complexos. Os elementos da teoria de Berne eram funcionais, observável, de fácil compreensão por pessoas de qualquer nível cultural e de resultados práticos quase que imediatos. Berne acreditava que todos nós mantemos no íntimo grande parte dos pais que tivemos e das crianças que fomos, como se fosse uma mídia eletrônica gravada no cérebro. Essa gravação indestrutível é quem quase sempre comanda o nosso comportamento atual. Em 1951, portanto, bem antes de Berne elaborar a sua teoria, um neurocirurgião também canadense, chamado Dr. Wilder Penfield, obtivera interessantes resultados em suas experiências clínicas com pacientes epiléticos. Ao estimular com uma sonda elétrica determinados pontos do córtex cerebral de cada um dos pacientes, Penfield fazia-os recordarem de longínquos acontecimentos da infância. Tais lembranças repetiam-se fortes e vívidas sempre que o mesmo ponto do córtex cerebral era tocado. Então, Dr. Wilder Penfield contribuiu, né, esse neurocirurgião, para a construção da teoria de Eric Berne. Vamos ver, então, quais foram as descobertas de Penfield com as suas experiências na busca da compreensão da epilepsia e que possibilitaram, então, a construção da teoria da análise transacional. A primeira conclusão de Penfield é que o cérebro funciona como um gravador de alta fidelidade, fazendo gravações indestrutíveis de tudo que ocorre, provavelmente até antes do nascimento. As sensações associadas com experiências passadas também são registradas com essas experiências no córtex cerebral. As pessoas podem existir em dois estados ao mesmo tempo, deitados sobre a mesa do laboratório e revivendo as experiências dentro desse laboratório. Essas experiências gravadas e as sensações associadas com elas podem ser reproduzidas não só na forma de recordações, mas também elas podem ser revividas. Então, a partir dessas descobertas, Eric Berne, então, possibilitou a sua construção de sua teoria com a contribuição de Dr. Wilder Penfield. Bom, Eric Berne, então, a partir das observações em seu consultório,
criou a teoria da análise transacional, onde se pressupõe que nós temos estados de ego. O que seriam estados de ego? Maneira de reagir ao dia a dia, né? As situações que vão ocorrendo nos nossos relacionamentos diários. E ele disse, então, que nós temos seis formas de reagir, né? 6 instâncias psíquicas que nós vamos recordar uma a uma agora, né? Pai crítico, que é o PC, pai protetor, adulto, criança livre, pequeno professor, criança adaptada submissa e criança adaptada rebelde. Vamos ver as características de cada um desses estados de ego. O pai crítico é normativo, estabelece limites, é concretizador, voltado para tarefas, tem facilidade para ver defeitos, pune quando necessário. Né? Então, o pai crítico, ele sempre está buscando a ênfase na tarefa, e ele busca a perfeição. Se você faz 100% certo, não fez mais do que a obrigação. Se fez 99,99, o seu trabalho está ruim. Depois nós temos o pai protetor. Enquanto o pai crítico é normativo, estabelece limites, o pai protetor ele é permissor, volta-se para ajuda, é paternal, proteção e orientação, é permissor, gosta de incentivar e apoiar, vai junto, valoriza, apoia. Então, todos esses comportamentos são característicos do pai protetor. O adulto, então, gostaria que você soubesse que o adulto, fazendo uma revisão, ele se forma na criança a partir dos 10 meses de idade, quando a criança, então, se liberta da prisão, da imobilidade, e, então, começa a aprender por si mesma, a partir do momento que ela começa a engatinhar ou caminhar sozinha, né? Então, a partir do momento que ela começa a explorar o ambiente, ela aprende por ela mesma. E aí surge, então, o raciocínio, que nós chamamos de adulto. Não tem subdivisões, é voltado para a troca de informações, é o computador que nós temos dentro de nós, né? Atento para a realidade e gosta de ponderar, gosta de pensar antes de agir. Depois nós temos a criança livre, ela é espontânea, autêntica, faz o que lhe agrada fazer, é comunicativa, expansiva e contagiante. Dentro da criança livre existe um núcleo responsável pelo raciocínio pré-lógico, criatividade, intuição, que é chamado o pequeno professor, né? É parte da criança livre, então, que traz essa sensitividade, intuição e criatividade. Depois nós temos duas crianças adaptadas, criança adaptada submissa e criança adaptada rebelde. Por que adaptada? No processo de socialização, nos adaptamos para sermos aceitos, não é? Ou como criança submissa, ou como crianças rebeldes. A criança adaptada submissa segue passivamente as gravações da infância, por medo ou culpa. Então, se deixa persuadir com grande facilidade e dificilmente tem uma reação de defesa, né? Por isso que é submissa. E a rebelde, ao contrário, faz exatamente o contrário do que lhe pedem, movida pelo ódio, desejo de vingança e pelo desejo de se impor perante o outro, né? A criança rebelde, ela está sempre desafiando, está sempre indo contra a figura da autoridade. Então, temos aí os 6 estados de ego: pai crítico, pai protetor, adulto, criança livre com o seu pequeno professor, e a criança adaptada submissa e a rebelde. Então, esses são os estados de ego. Reafirmando, estados de ego são maneiras de reagir no cotidiano, e pode ser dessas 6 maneiras. Qual dos 6 estados de ego seria o melhor? Vai ser circunstancial. Dependendo da situação, nós podemos reagir com qualquer um desses estados de ego. Mas o que é importante é que o adulto esteja mais fortalecido, porque ele é o único que tem contato com a realidade, então ele vai saber qual o momento de agir como pai crítico, pai protetor, criança livre, submissa, rebelde ou mesmo como adulto. Como que nós identificamos os estados de ego? Né? É o somatório de 5 fatores básicos que, uma vez exteriorizados, demonstram o estado de ego que as pessoas estão usando no momento. Então, pelo uso das palavras,
tom de voz, expressão facial, gestos, expressão corporal. Então, vamos ver como é que seria cada um desses, né? O pai crítico prefere as palavras você tem que, eu quero que, absurdo, ridículo, ou seja, sempre está usando palavras no imperativo, no comando, né? O tom de voz é áspero, cortante, ríspido e seco. Expressão facial, olhar duro, testa enrugada, lábios apertados. Gestos, dedo em riste, braços cruzados, mão na cintura, batendo os pés. Então, essas são as características do pai crítico. E a expressão corporal, tronco ereto, corpo rígido e movimentos rígidos. Já o pai protetor prefere as palavras mais amenas. Você pode, você é capaz, muito bem, parabéns, ótimo, né? Você consegue, eu vou com você, né? É um desafio, mas eu acredito em você, são as palavras usadas pelo pai protetor. Tom de voz suave, carinhoso, paternal. Expressão facial, olhar suave, expressão calma, sorridente e compreensiva. Gestos envolventes e protetores, com abraços ou afagos na cabeça. E, finalmente, expressão corporal, movimentos suaves, lentos, corpo arqueado sobre o outrem. Continuando, então, a identificação do adulto seria da seguinte maneira, né? As palavras penso que, convém, é necessário, correto. Então, como a gente pode perceber, o adulto é lógico, objetivo. O tom de voz é serena, pausada e sem variações, quase que impessoal. É como a gente tem um exemplo de um jornalista televisivo, né? Então, eles são capazes de transmitir uma informação ruim como boa, sem alterar o tom de voz, transmitindo apenas a informação. A expressão facial é alerta, atento e concentrado. Os gestos moderados e só quando necessário. Costumo colocar as mãos no queixo quando pensa. Nós temos o exemplo da estátua de Rodin, o pensador. Como é que ele está? Inclinado com as mãos no queixo, refletindo, representando a lógica do adulto. A expressão corporal é corpo naturalmente ereto ou curvo conforme a situação. Vamos passar para as crianças, então. A criança livre, as palavras que ela usa são mais gírias, né? Mais locuções de expressão de sentimentos. Oba, da hora, isso tá maneiro, bicho, olha que legal, meu. É isso aí, mano, né? São as palavras normalmente usadas pela criança. Tom de voz, alta ou baixa, conforme a situação, tende ao exagero. Expressão facial, tende ao exagero, mas com espontaneidade. Gestos largos, livres, às vezes espalhafatosos, mas espontâneos. E a expressão corporal, naturalmente descontraído, relaxado e solto. Passemos para a criança, então, crianças adaptadas. Criança adaptada submissa. Palavras, perdão, por favor, você poderia, será que pode? Então, são palavras assim, de pessoas demonstrando submissão, perda, não é? Ela já chega como perdedora. Tom de voz hesitante, suplicante, melosa ou chorosa. Expressão facial, timidez, olhos baixos, lábios apertados. Gestos, torcendo as mãos nervosamente, balançando continuamente a cabeça afirmativamente enquanto ouve alguém. Quando a gente vê alguém assim na televisão e outro está falando e outro balançando a cabeça, a gente vê que é uma postura de submissão, não é? Expressão corporal, corpo curvado, mãos entre as pernas quando sentado. E vamos finalmente, então, na identificação da criança adaptada rebelde. Palavras não quero, nunca, de jeito nenhum, não faço, ninguém me obriga, não sou obrigado, não vou fazer, né? São as palavras que normalmente são usadas pela criança adaptada rebelde, né? Tom de voz, enérgica, desafiadora, gritante, provocativa. Expressão facial, olhar desafiante, queixo levantado. Gestos, punhos fechados, mão na cintura em atitude desafiadora. Expressão corporal,
corpo ereto, peito para frente e movimentos firmes. Então, aqui nós vimos a identificação, então, dos estados de egos pela palavra, tom de voz, expressão facial, gestos e expressão corporal. Nós vimos também no nosso curso que os estados de ego, eles têm o seu lado positivo e negativo, né? Então, o sistema OK do pai crítico, ele estabelece limites, é firme, sério, justo, assertivo. O que é uma pessoa assertiva? É uma pessoa que vai direto ao que se pretende na relação, né? Lidera, implanta clima de grupo e tem uma competição limpa. Como é que seria o sistema não OK do pai crítico? É agressivo, perseguidor, prepotente, ditador, invasor, não confia em ninguém, competição predatória. Pai protetor, ouve, dá proteção, permissor, desenvolve e toca o outro, estimula a confiança no relacionamento. Será que o pai protetor também tem lado negativo? Certamente. Vamos ver aqui. Exagera na proteção, né? Não delega, faz pelo outro, impedindo a autonomia, é salvador negativo. Tá certo? O pai protetor negativo não deixa o outro se desenvolver, sempre faz pelo outro. O adulto, quando é positivo, é informado, ético, adequado, estrategista, ponderado e toma decisões. Quando está no sistema negativo, racionaliza. O que é racionalizar? Arruma desculpas, não ético, inadequado, verbaliza, ou seja, fala com uma lógica falsa e não é atualizado. A criança livre, no lado positivo, é espontânea e forte no relacionamento e no compromisso. Tem as 5 emoções naturais, né? Quais são as emoções naturais? Alegria, afeto, medo, raiva e tristeza. Então, a criança livre, ela tem a permissão interna de sentir todas essas emoções. O lado negativo, ela é inoportuna, inadequado, egoísta e não tem senso crítico. Né? Criança livre negativa, ela sempre atrapalha uma reunião, colocando um apelido em alguém na hora inapropriada, fazendo todo mundo dar risada. É difícil voltar ao assunto depois que uma criança livre, inadequada, interrompe uma reunião, não é? O pequeno professor que faz parte da criança livre, no seu sistema OK, é criativo, possui o radar, é curioso, explora a realidade, funciona 24 horas por dia. Quando você tem um problema e você relaxa e você permite que o tempo, né, venha e traga a sua solução, o pequeno professor, então, ele traz inesperadamente uma solução do mundo da criatividade, não é? O pequeno professor negativo, ele manipula, faz chantagem emocional, é criativo, mas não ético, né? São os hackers, por exemplo. Criança adaptada submissa. É o lado positivo, ela se adequa à realidade, cumpre as normas e as regras. E o lado negativo é temeroso e não se arrisca. Criança rebelde, adaptada a rebelde. O lado positivo é quando reivindica com ética, contesta, ou seja, o que é contestar? Vai contra, né? Alguma verdade que não é real. Olha, eu não concordo com isso, por causa disso e daquilo. Então, isso seria o lado positivo da criança rebelde. E o lado negativo é quando é movido pelo ódio, desejo de vingança e não tem objetividade, né? Um outro tema que nós falamos é a respeito, né, da análise das transações. O que seriam transações, né? Quando duas pessoas se encontram mais cedo ou mais tarde, uma delas falará ou dará um sinal de reconhecimento à presença do outro. Isso é chamado de estímulo transacional, né? O outro fará algo com esse estímulo. Isso é resposta transacional. A transação, então, é feita de unidade de relacionamento social. Quando eu digo bom dia e o outro responde bom dia, eu tenho aí uma transação. Consiste em comportamentos e respostas entre estados de egos específicos. Deste modo, percebemos que tudo o que acontece entre duas pessoas pode ser decomposto em transações unitárias. As transações podem ser complementares, cruzadas ou ulteriores. Então, para existir transação, tem que existir um estímulo e resposta a esse estímulo, não é?
Transações complementares são aquelas onde o estímulo parte de um estado de ego do emissor, dirige-se para um estado de ego do receptor e volta pelo mesmo caminho. Então, assim, são possíveis 9 transações complementares. Mas devemos destacar também que o estado de ego pai tem preferência para falar com o pai ou com criança. O estado de ego adulto tem preferência para falar com outro adulto e trocando informações. E a criança tem preferência para lidar com outra criança, ou pedir permissão para o pai, ou se rebelar contra um pai. E nós vamos ver isso na prática agora. Primeira regra da comunicação: quando as transações são complementares, os canais de comunicação permanecem abertos até que se cumpra a intenção da transação. Vamos ver alguns exemplos? Você viu onde está o meu relógio? Então a gente vai ver que é um adulto falando com outro adulto, né? Está pedindo uma informação. Acho que vi sobre a mesa. O outro respondeu de adulto para adulto. Então temos aí uma transação complementar, né? Depois nós temos outra transação. Hoje em dia ninguém mais tem respeito pelos mais velhos. É um pai crítico falando, né? Um pai crítico se dirigindo a outro pai crítico, tentando buscar uma confirmação. Será que conseguiu? Conseguiu. É verdade, no nosso tempo, tudo era diferente. Então, nós temos aqui uma transação entre pai, né, críticos, sobre uma determinada situação, transação complementar. Como na terceira, vamos dar um trote no João? Estamos vendo que é uma criança falando para outra criança. E outro responde também de criança, claro, só se for para já. Temos, então, aí outra transação complementar, né? Então, quando a gente for descrever uma transação, a gente tem que colocar as setinhas, né, sempre da esquerda para a direita, o interlocutor falando, e a setinha da esquerda para a direita, aqui embaixo, seria quando o outro está respondendo, né, ao interlocutor. Então, é necessário desenhar as duas setas e definir, então, que tipo de transação nós temos. Aqui, no caso, transação complementar. A outra transação complementar. Poxa, eu não consigo fazer esse trabalho direito. Então, o estado de ego criança se dirigindo para o pai, né? Em busca de auxílio. Conseguiu auxílio? Eu posso te ajudar se quiser. Ficará bem mais fácil para você. Então, pegou o pai protetor respondendo para a criança, a transação também vai ser complementar. Eu não desenhei as setas aqui, mas a seta sairia, né, da criança para o pai, e a resposta do pai para a criança, transação complementar. A segunda, quero te ver de cabelo cortado. É o pai crítico se dirigindo para a criança. Do jeito que está, parece um malandro. E outro responde de submissa. Sim, senhora, cortaria o cabelo. Ou seja, atendeu os objetivos da mãe. Transação complementar. Vamos ver a terceira? Olha lá, que a transação tinha desaparecido, né? Ó, pai, criança para pai e pai para criança. E aqui embaixo, será que demora para o café? Está pedindo uma informação, adulto para adulto. O outro responde, acredito que só mais uns 5 minutos estaremos liberados para o café. Respondeu, dando uma informação, adulto para adulto, então nós vamos ter aqui uma transação complementar. Vamos agora para mais uma, né? Você não tem jeito mesmo, está sempre nos criando problemas. Então, pai crítico para a criança. Perceba que toda vez que eu chamo atenção, persigo, critico alguém, eu estou criticando de pai a criança do outro. E o outro respondeu de submissa, é verdade, me desculpe, o senhor tem razão. Então, criança para pai. Se a gente tem uma relação que permanece só assim, um criticando e o outro sempre se submetendo, nós vamos, então, ter uma transação complementar que não é positiva, né? Então, nós vamos ter a segunda regra da comunicação. Em termos de relacionamento, embora garantam os canais de comunicação abertos, né, não significa necessariamente relacionamento saudável. Nós vamos ter uma simbiose aqui, uma disfunção de transação. Vamos falar da transação cruzada agora. Então, o que seria uma transação cruzada? São aquelas onde o estímulo parte de um estado de ego do emissor, dirige-se para um estado de ego do receptor e volta por um caminho diferente. É o pai falando para o pai e quem responde é a criança ou o adulto. É o adulto falando para o adulto e quem responde é a criança ou o pai. Ou é a criança falando contra a criança e
é um outro estado de ego respondendo. Vamos ver na prática como que seria isso, né? Por exemplo, eu pergunto aqui, mãe, você viu onde está o meu relógio? E ela responde de pai crítico. Poxa, você não perde o pescoço porque está grudado, não perde a cabeça porque tua cabeça está grudada no pescoço. Foi uma transação cruzada. Eu entrei de adulto e a mãe não respondeu de adulto, respondeu de pai para criança. Então, nas transações cruzadas, interrompe-se o processo de comunicação, mesmo que seja por uma fração de segundo, mudando a direção da comunicação, impedindo que a intenção inicial seja cumprida, criando-se uma relação de ressentimento. Então, a gente vê que toda transação cruzada, ela cria um tipo assim, de um susto, né? A pessoa assusta com a reação do outro, mudando a direção da conversa e criando ressentimentos. Vamos ver alguns exemplos aqui. A transação ulterior, né, é um outro tipo de transação, dá-se de dois níveis, com um único estímulo enviado um ou mais mensagens a um ou mais estados de ego do interlocutor, sendo que o que é dito não corresponde à verdadeira intenção da mensagem. Serve apenas como veículo para transmitir a mensagem velada ou subentendida. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Estou pensando em marcar uma reunião para as 8 horas da manhã, mas parece que é muito cedo para você, não é? Então, é um adulto, aparentemente, falando para outro adulto, né? Mas tem alguma coisa subentendida, tem uma crítica aqui por trás, né? A pessoa não está marcando só uma reunião, ela está me chamando a atenção. Então, tem uma transação escondida, que nós vamos ver daqui a pouco o que é. E outro responde, pode marcar. Chegarei a tempo, como sempre acontece quando há algo importante para fazer. Então, a transação oculta, né, pontilhada, seria de pai crítico, olha, você está sempre chegando atrasado, você não é responsável, e o outro respondendo na entrelinha também, né, que ele só chega no horário quando realmente tem uma coisa importante para fazer. Então, nós temos aqui uma transação ulterior. Ela tem uma parece uma transação complementar, mas tem uma ulterioridade, tem uma indireta por trás. Toda transação ulterior também é uma transação cruzada, não é? Vamos terminar esse relatório aqui, dona Matilde? Parece o adulto falando com outro adulto. Ela responde, sim, vamos. Mas por trás existe uma segunda intenção, eles querem se divertir, vamos nos divertir um pouco. E ela diz, sim, vamos. Então, a transação é de criança para criança, aqui na subliminaridade, né? na indireta. Então, temos aqui uma transação ulterior. Outra, assim que você acabar de ler seu jornal, me procure que tenho algo muito importante para falar. Hoje em dia é assim que você terminar de ver o seu WhatsApp, você vai na minha sala que eu tenho algo muito importante para te passar. Então, se parece adulto para adulto, e o outro responde, mas você acabou de ver o seu Facebook, ou você acabou de ler o seu jornal, o outro também está aparentemente de adulto para adulto, mas também está respondendo na ulterioridade, na indireta, né? Então, seria aqui, aparente, adulto para adulto, e a subliminar é de pai para criança e criança para pai. Mais uma, por que você não leva os meninos esta noite para casa de seus pais? Preciso de um pouco de silêncio. Então, aparentemente, adulto para adulto. Claro, eu também estou precisando descansar um pouco. Mas existe uma subliminaridade, eles também estão querendo se divertir. Por isso, estão falando de uma maneira indireta, transação ulterior. Agora nós vamos falar de duas disfunções, né? Desqualificação e simbiose. Então, quando a gente tem um estímulo e a pessoa responde a esse estímulo, nós temos uma transação. Quando eu tenho estímulo e a pessoa não responde a esse estímulo, nós temos uma desqualificação. Ela desqualifica o estímulo e até a pessoa, ignorando a sua presença ou direito. A própria transação cruzada é desqualificação da pessoa que responde inadequadamente a outra. Os sentimentos de inferioridade e incapacidade são exemplos de autodesqualificação. Então, a desqualificação ela nunca é positiva. Um adulto fortalecido, ele não faz transação ulterior e procura evitar as transações cruzadas, faz a transação complementar.
e não desqualifica ninguém. Sempre que existe um estímulo, busca responder de forma adequada esse estímulo. São os outros estados de ego que costumam não dar atenção ao adulto, não respondendo ao estímulo, fazendo então a desqualificação. Então, nós temos vários exemplos de desqualificação, né? Não atender a um cumprimento, interromper as outras pessoas quando estão falando, continuar a ler, escrever ou fazendo alguma atividade enquanto alguém está falando com a gente, cochichar na presença de terceiros, entrar numa sala onde já tem pessoas e não cumprimentar, rir enquanto alguém conta algo sério ou triste, ficar olhando para os lados enquanto conversa, usar a expressão, isso qualquer um faz, ou eu já vi alguém fazer melhor, ou só isso. Então, tudo isso são convites para a gente ter um atrito na relação. São processos de desqualificação. Simbiose, o que seria? Outra disfunção. É quando duas pessoas se comportam estruturalmente como se fosse uma só. É uma relação de mútua dependência. Numa simbiose, uma pessoa apenas tem o pai, o adulto, enquanto a outra só tem a criança. Então, eles interagem assim, ó, como se fossem um. Esse não tem a criança e esse não tem os outros dois estados, ou seja, não utiliza. Então, eles se comportam como um. Um exemplo, assim, que eu posso citar para vocês, uma amiga minha uma vez disse o seguinte, que a mãe veio dizer que o pai estava preocupado com ela e que daria um presente para ela, né, ajudando-a a pagar a faculdade. E esse pai dificilmente conversava com ela, né? Então ela dizia, poxa, mas será que isso é verdade? Eu não acredito. Então eu acabei explicando que isso é um caso de simbiose, né? O pai não tem permissão de expressar as emoções, porque não usa o estado de ego criança, e a mãe, então, que tem permissão, que tem as emoções afloradas, é usada como veículo pelo pai. Por isso que é difícil, né, aceitar uma posição como essa, como no caso dessa minha amiga. Isso é um caso de simbiose. Continuando com a nossa revisão, vamos falar agora de posições existenciais. Cada ser humano desenvolve nos primeiros anos de vida, através das mensagens parentais e dos tipos predominantes de toques que recebe, um conceito em relação a si próprio e dos outros indivíduos que rodeiam. Então, a posição existencial é a maneira como eu me vejo e como vejo o próximo, né? E essa maneira de enxergar é muito influenciada pelo tipo de educação e o tipo de ambiente que nós vivemos. Assim, uma criança que não consegue a aprovação de suas figuras parentais, por não agir de acordo com as expectativas dessas, passa a desenvolver uma incapacidade treinada que a leva a reforçar um autoconceito negativo. Então é isso, ninguém nasce burro, ninguém nasce deficiente, né? Até uma deficiência física é possível, mas eu digo assim, nenhuma pessoa é, entre aspas, incapaz. A incapacidade é treinada. Nós nos adaptamos ao meio ambiente onde estamos. Na medida em que eu ouço das figuras parentais que me educaram e me criaram, que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou adequado, para me adaptar a essa família, eu acabo realmente me comportando dessa maneira. São as decisões tomadas com base nessa percepção distorcida de si próprio e dos outros que vão determinar a maneira e o estilo como as pessoas andam na vida. Este posicionamento básico é chamado de posição existencial. E segundo Eric Berne, existem apenas 4 posições existenciais. Vamos ver quais são. Eu estou ok, você está ok. É a única posição realista, é chamada de posição realista, e a única real é esta. Esta é a posição existencial do ser humano a nascer. É a única posição existencial saudável, característica das pessoas que se respeitam e respeitam os outros. Consegue ver qualidades em si e limitações, e também vê isso nos outros. Tem uma visão construtiva da vida e tem capacidade para aprender com seus próprios erros e dar solução aos seus problemas. A outra posição, eu estou ok, você não está ok, ou seja, vê qualidade só em si e não vê qualidade no outro. A primeira que eu mostrei, ok, vê qualidade em si e qualidade no outro, vê defeitos em si e também defeitos no outro. Por isso tem de ser uma pessoa mais ponderada, mais tolerante. Ok, chamada de realista. A ok, não ok, é chamada de posição paranoide ou projetiva,
pela tendência de atribuir aos outros a responsabilidade pelas coisas que não saem de acordo com como ela esperava. Deu errado, a culpa é do outro, entendeu? É basicamente uma posição defensiva contra sentir-se não ok. É típica das pessoas que se respeitam irrealisticamente e não respeitam os outros. Não confiam nas pessoas, sentindo-se invejadas e perseguidas. O estado de ego predominante nessa posição existencial, gente, é o pai crítico, no sentido de criticar e diminuir os outros. Então não vamos confundir. Posições existenciais é como eu me vejo e vejo o outro. Estado de ego é maneira de reagir. Então a maneira de reagir quando eu estou na posição ok, não ok, tende a ser pai crítico. E na ok, ok, tende a ser então adulto. Vamos ver as outras duas posições? Eu não estou ok, você está ok. Então, menos mais. Então, essa chamada posição depressiva. Eu não presto, eu não tenho valor, eu não sou capaz. Quem tem capacidade e competência são os outros. Essa é a visão. Também chamada de posição introjetiva ou depressiva, pela tendência de atribuir as suas próprias incapacidades ou fato de não ter suas necessidades e desejos atendidos. É típica das pessoas que não se respeitam e respeitam irrealisticamente as outras. Os estados de ego predominantes são pai crítico no sentido de autocrítica e uma criança submissa constante. Então, eu não estou ok e você está ok, é depressiva. É a tendência da pessoa se colocar menos que os outros e os outros sempre são vistos como melhores. Então, portanto, a gente está vendo que não é uma posição saudável e nem real. Todo mundo, né, tem qualidades e defeitos. A última posição, eu não estou ok, você também não ok. Ou seja, eu me vejo de uma maneira negativa e vejo também os outros também de maneira negativa. Conhecida como posição nihilista ou fútil da pessoa que perdeu em grande parte o interesse por si mesmas, né, pelos outros e pelo mundo. Não respeito a si mesmas, nem os outros. É típica das pessoas que sofreram abandono, rejeição e desinteresse das figuras parentais, né, ou paternais, traduzindo em falta de afeto. É característico das pessoas que não se respeitam e não respeitam os outros. Eu diria que os criminosos, de alguma maneira, teriam essa posição existencial. Quando a gente falou sobre posições existenciais, falamos das 4 posições que eu acabei de falar, ok, ok, que é realista, não ok, ok, que é depressiva, ok, não ok, que é paranoide, ou não ok, não ok, que é nihilista, nós chegamos à conclusão que a única posição existencial real é a ok, ok. As outras, elas vão subsistir de uma maneira artificial na medida em que eu faço um bloqueio de alguma das 5 emoções naturais. Então vamos entender isso. Todos nós nascemos com 5 emoções naturais básicas, que são autênticas. Você nasceu com elas e vai morrer com elas, pois elas acompanharão até a morte. Alegria, afeto, medo, raiva e tristeza. Qualquer dessas emoções, no desenvolvimento do indivíduo, se ela for bloqueada ou reprimida, dará vazão ao surgimento do disfarce, ou racket. Vamos falar de disfarce. O que é o disfarce? É o bloqueio de uma emoção natural, né? Que é a perversão da emoção natural, fazendo surgir, então, um disfarce, uma emoção não natural que é colocada no lugar daquela. Então, vamos ver como é que isso se sustenta? A posição não ok. Então, começar a posição ok, ok, ela não tem nada bloqueado, ela se permite usar as 5 emoções. A posição não ok, ok, tem comprometido a emoção autêntica da raiva, né? E como consequência, os principais disfarces: ansiedade, confusão, timidez, inadequação, depressão, vergonha, desvalimento, quando a pessoa se desvaloriza, e todos os tipos de fobias. Mas o principal disfarce da posição não ok, ok, né, que é a posição depressiva, é o sentimento de culpa. Ela bloqueia, então, a raiva e vai colocar no lugar culpa e todas essas outras emoções. A posição existencial ok, não ok, o paranoide, ela vai bloquear 2 emoções naturais, o medo e a tristeza. E vai colocar no lugar explosão de raiva,
agressividade, triunfo maligno, vingança, inveja, ciúmes, orgulho e rivalidade. Vamos traduzir alguma coisa aqui. Qual a diferença da explosão de raiva para a raiva natural? A raiva natural é uma raiva proporcional. Alguém pisa no meu pé, eu falo, oh meu, puxa vida, olha aí, é o meu pé, está me machucando. Então, é uma reação meio que de raiva. Agora, a explosão de raiva é desproporcional. Alguém derruba um garfo da mesa e alguém fica meia hora chamando atenção, gritando, perdendo o controle emocional. Isso não é uma raiva natural, é uma explosão de raiva, é um disfarce. Agressividade, triunfo maligno é quando acontece algo de ruim com alguém e eu fico contente com isso, né? Vingança, inveja, ciúmes, orgulho e rivalidade são, né, os disfarces. E o principal dessa posição é o ressentimento. Então, ela bloqueia o medo e a tristeza e põe o ressentimento. Quando alguém tem uma explosão de raiva, você fala, por que essa pessoa está desse jeito? Pode subentender que ela está escondendo um grande sentimento de medo, né? A posição existencial não ok, não ok, ela tem comprometida todas as emoções naturais autênticas, originando o pior de todos os disfarces que todos nós já sentimos um dia em nossas vidas, que é o desespero, e que gera alta depressão. Então, desespero, o que é o desespero? Quando a gente acha que não tem saída, né? É matar ou morrer. É característico, então, da posição não ok, não ok. Então, conclusões. As emoções autênticas são todas ok, ok. Ao experimentar um disfarce, o indivíduo também experimenta necessariamente uma posição existencial negativa e, finalmente, são os disfarces a origem de todas as psicopatologias, né? Então, vamos supor que você sentiu vergonha. Qual a posição existencial que você está? Não ok, ok. Orgulho. Está na posição ok, não ok. Você sentiu desespero. Está não ok, não ok. Você não, ao contrário, tem permissão de sentir todas as suas emoções. Alegria, afeto, medo, raiva e tristeza. Você está na posição ok, ok. Para finalizar o nosso podcast de hoje e a nossa revisão no curso de Relações Humanas no Trabalho, ficou faltando, então, a última matéria que eu dei, que é estruturação do tempo, né? O tempo é um problema humano. O que você vai fazer com o seu tempo aqui e agora? É similar à locomotiva, pondo seus próprios trilhos enquanto em movimento. Gente, é só a gente que tem consciência do tempo, passado, presente e futuro. Os animais não têm consciência. Eles vivem no presente, né? Então, por ter consciência do tempo, é um dilema existencial. Como é que eu vou usar o meu tempo? É um bem irrecuperável, mas equitativamente distribuído. Todos têm 24 horas por dia. Ricos, pobres, né? Brancos, de outras etnias, né? Negros, índios, não importa, qualquer ser humano tem 24 horas por dia. Todos usam o seu tempo de alguma forma, ora para se sentirem bem, ora para se sentirem mal. Isso significa que as pessoas usam o tempo para atender uma de suas necessidades básicas, que é o reconhecimento. As observações de como as pessoas transacionam, ou seja, se relacionam, indica que há 7 formas de estruturar o tempo: isolamento, ritual, atividade, recreação, passatempo, bate-papo, intimidade e jogos psicológicos. Vamos falar de isolamento. É a ausência de comunicação, de envio e recebimento de estímulos, falta de transação. Todo mundo tem necessidade de uma certa quantidade de isolamento para estar consigo mesmo, organizar seus pensamentos, refletir sobre suas experiências, etc. Há 2 tipos de isolamento: físico, quando há distanciamento geográfico das pessoas, e o psicológico é quando eu me sinto só no meio da multidão. Eu não converso com ninguém, por não achar que ninguém me compreenda, né? E aí eu fico isolado de todos. Então, seria um isolamento psicológico. A segunda forma de estruturar o tempo são os rituais. São transações repetitivas, estereotipadas, com início, desenvolvimento e fins previsíveis, né?
que permitem uma troca de reconhecimento. Exemplo, festa de casamento, Natal, Páscoa, Carnaval, batizado, velório. Então, qualquer um desses eventos, a gente já sabe o que vai acontecer, o que é esperado de nós. Então, são rituais. Alguém pode falar, professor, quando eu levanto de manhã e escovo o dente, é um ritual? É um ritual. Ah, o caminho que eu faço sempre para a escola também é um ritual. O veículo que eu pego, né? Tudo que a gente repete são rituais. A atividade, a terceira forma de estruturar o tempo, trata de tudo que tem a ver com a realidade objetiva e significa tudo aquilo que a pessoa precisa ou deseja fazer, como trabalho, uma negociação, uma troca, uma pesquisa, uma investigação. Isso é atividade. A recreação é uma modalidade de atividade voltada para a recreação, para o lazer, né? Como jogar, cantar juntos, dançar, competições de game em equipes, jogar tênis, vôlei e todo tipo de hobby, né? Colecionar selos, colecionar games, recreação. É uma submodalidade da atividade. Depois nós temos o passatempo bate-papo, é o falar de. Acontece quando duas pessoas não se conhecem. Você vai para uma festa que alguém te convidou, chega lá, você só conhece o dono da casa e não conhece ninguém. Então a tendência nossa é usar o passatempo, o bate-papo, como um comportamento exploratório, né? Então a gente não quer se comprometer nem se expor, então a gente começa a falar sobre temas remotos, como política, tempo, esportes, viagens, problemas urbanos, moda, inflação, impostos. Então, quando eu estou falando sobre isso, eu não estou falando de mim, né? Então, não me comprometo. É o passatempo bate-papo. O passatempo, seu lado não ok, seria a fofoca, tá, gente? Quando eu faço a fofoca, eu estou no passatempo usando de forma negativa. A sexta forma de utilizar o tempo, segundo Eric Berne, é a intimidade. É a parte mais difícil de ser entendida e não deve ser muito falada para não ser vulgarizada. E a maioria das pessoas não sabe do que se trata. É quando me relaciono com o outro sem defesa na relação, aceitando a outra pessoa e sendo aceito como eu sou. Eu não preciso me defender. A pessoa me respeita e me aceita do jeito que eu sou. Eu faço o mesmo pelo outro. Com um olhar, eu sou capaz de entender o outro, entrei em intimidade. Sou capaz de ajudar sem que a outra pessoa precise me pedir. Eu entrei em intimidade com ela. Independe de sexo, independe de raça, independe de idade, independe de cultura. A intimidade ela pode acontecer em qualquer momento. E segundo o Eric Berne, é a forma mais temida de se estruturar o tempo. Porque intimidade vem do latim intimidare, significa o quê? Intimidar. Quando eu me entrego para o outro, eu corro o risco de ser traído. E essa dor é terrível. E a maior parte das pessoas procuram banalizar as relações e não entram em intimidade. E a última forma, mais perniciosa de usar o tempo, são os jogos psicológicos. Karpman, que foi um psiquiatra, né, que acompanhou os trabalhos de Eric Berne, estudou as histórias infantis, principalmente a Chapeuzinho Vermelho, e percebeu que toda história, até novela, né, tem um triângulo dramático. Tem a vítima, o perseguidor e o salvador. Aí ele percebeu que na vida diária nós entramos nesses papéis e jogamos. Então, quando uma pessoa cria uma situação para se vitimar, isso justifica que ela persiga o outro. Então, aí você tem a troca de papéis. Isso é um jogo psicológico, né? Então, o drama, os papéis são trocados. Quem entra como vítima persegue, quem salva cai em vítima e quem persegue salva. A gente tem 3 modalidades de jogos. Tem jogo de perseguidor, jogo de salvador e jogo de vítima. Os jogos são inconscientes, são jogados na bruma da consciência, né? E por isso, e mesmo assim, eles não são éticos, né? Porque as pessoas normalmente sabem no que vai acabar. E normalmente o jogo psicológico é o término de uma relação, né? E tem 3 graus. Primeiro grau, socialmente assimilável. Segundo grau, geraria escândalos. E terceiro grau, né, seria o crime. Não? Então, é isto.
a estruturação do tempo. Então, gente, estamos encerrando aqui, então, o podcast, que foi uma revisão de toda a matéria que eu passei, né, sobre relações humanas no trabalho. Espero que esse podcast ajude vocês a estudar, a compreender melhor a matéria e fazer a prova que em breve estará disponível para vocês. Abaixo da descrição do vídeo, eu vou colocar um link que vai levar vocês, quem quiser, para algumas perguntas, várias perguntas, né, que poderiam cair na prova sobre essa matéria, com as suas respectivas respostas. Então, é isso. Eu agradeço a participação de todos e até o nosso próximo podcast. Que Deus abençoe a